É porque eu tenho esse olhar hoje para a infância, para a educação infantil e tal, e hoje em dia, né, com as redes sociais, me corta o coração. E eu não acho que é culpa da mulher, cada um está na sua situação, na sua dor, mas me corta o coração, às vezes, ver as brigas de casais online, porque claramente a mulher está sofrendo e doendo, porque ninguém fala assim se ela não tiver com dor. Mas a maior consequência sempre vai ser para a criança. Sim. Sempre vai ser para a criança. Então, às vezes a gente tem que tirar a nossa dor de lado, né? Passar de outra forma, porque é um sacrifício mesmo, mas fazer isso pelos nossos filhos. Então, isso para mim, eu com certeza teria outra vida se tivesse sido um cabo de guerra entre meus pais, sabe? Isso que você falou sobre algumas coisas que você vê na internet é a mesma coisa que eu penso. E o que eu acho também é que hoje em dia é tanta coisa exposta. Porque antigamente, por exemplo, na nossa época, na sua época, com certeza, tipo assim, seria muito pior ainda se tivesse, além da briga, tivesse a exposição. Exatamente. Né? E às vezes eu vejo as pessoas assim... Vi recentemente algumas notícias de... você vê que rola uma manipulação. E às vezes a criança está numa nova família. E aí... automaticamente acaba acontecendo o que aconteceu com você, de achar que é o pai, e aí começa, e aí a mãe não interfere, acha que é normal, e aí acabou esse relacionamento. E aí? Tem pessoas que continuam ainda, né, com aquele carinho pela criança, mas tem gente que não continua, e aí? Acaba afastando. E palavras têm poder, né, Evelyn? A gente sabe muito disso. A palavra é muito importante, o nome, o vocabulário, o nome que a gente dá para as coisas. Então, pai é pai, né? Às vezes o pai está passando uma dificuldade, não consegue ser muito presente. Eu sei que muita gente, mas não pode passar pano, não. E às vezes é a mãe também. Às vezes é o pai que segura, óbvio. Sim, a maioria é a mãe que segura a onda. E eu queria um dia falar sobre isso também, assim. O que a gente pode fazer pelos nossos filhos para serem homens mais fortes, né? Mas aí esse é um episódio gigantesco. Não tem problema, a gente vai agendar esse segundo, né, Porque Renato? Porque você tem filho homem, eu tenho dois. Com certeza. Aproveita e pega o papelzinho que eu te pedi, mas eu não tô... eu não consigo pegar daqui. Eu tô com dó dela, porque ela chorou e ela tá toda hora achando que tá borrada. Tá borrando, né? Não está, mas tá bem pouquinho. Tá bom, eu vou te ajudar, esse calma. não é bom. Eu não vou falar mais. Eu achei maravilhoso, sabe por quê? Porque a gente tá provando pra você que você precisa de chopandinha. Aproveita o nosso cupom de desconto que vai até o final de... Vaca usa. Vaca usa, 20%. Eu recebo um monte de mensagem falando, sério, porque tu deve ser aquela chorona que vive cagada. Flavinha, agora não mais, tá? Nunca mais. Não quero mais. Estoque. Não mais. Eu vou ter que mandar estoque. A gente tem estoque nos Estados Unidos, tá? Então, eu todo mandar. dia vou nos stories lá. Porque, só falar de qualquer assunto que me toca, eu choro. Tá ok. Fique tranquilo, não está cagada. Mas, enfim, então, são todo mundo que tá com dor... acaba machucando outras pessoas também. Então, e meu trabalho, tudo que eu tento fazer é sempre a gente ter esse olhar para o outro, e principalmente para a criança, porque eles são sempre quem não tem voz, né? Então, nós adultos estamos tentando nos curar, tentando descobrir nossa vida. É tão legal depois que a gente é mãe, que minha perspectiva, né, as minhas chateações, né, com meu pai, por exemplo, que ele era separado, ele estava mais longe, a gente pensa, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, ou algum desafio com a minha mãe, deveria ter agido assim. Aí depois que você é mãe, você fala, coitados. Ai, meu Deus, perdão, Senhor, se eu julguei um dia meus pais. Porque eles, quando a gente vira pai e mãe, a gente não vira super-herói, a gente é a mesma pessoa e ainda tentando lidar com a maternidade. Aprendendo a lidar com aquilo tudo. E hoje em dia, qualquer coisa, eu vou lá no Google, babá. Eles iam aonde, né? Óbvio. Conversava com os pais, só que também os pais tinham os seus desafios. Então, assim, a nossa vida é muito mais fácil. Acho que a gente tem que perdoar mais e mais os nossos pais. É verdade. Mas assim, essa coisa da minha infância assim, foi muito, muito mesmo marcante para mim nesse sentido de amor. E minha mãe me protegeu bastante dos problemas. Que eu não sei se isso... para mim foi muito bom, sabe? Assim, ela não me envolvia em problema de adulto. Eu sempre descobri todos os B.O.s de família, tipo, muitos anos depois. Sério? Eu ainda sou assim, sou bem desligada. Eu não ligo pra... Eu não sou assim,
de fofoca, tipo, quero saber o que tá acontecendo. Ah, Então, eu era aquela que ficava escondida pra ouvir. Fofoqueira. a minha filha gosta. Por isso que eu sabia todas as fofocas da família, porque eu ficava assim, ó. Mesmo que ninguém compartilhava, você sabia. E eu não, sempre fui muito desligada. Então, acho que foi as duas coisas, né? Mas ela não trazia pra mim, mas nunca. E se eu questionasse, ela sempre tá tudo bem. Minha mãe sempre passou uma segurança muito forte pra mim, de eu tô cuidando, relaxa, tá tudo sob controle. Mas o que você ia falar? Que você falou assim, eu acho que foi bom, mas ao mesmo tempo você achou que você ia falar alguma coisa assim ou não? De proteger? Porque às vezes, quando vem a parte difícil, aí você fala, mas eu achei que o mundo era tão perfeito, né? É isso que eu imaginei que você ia falar. Então, tipo, e agora? O que eu faço? Mas, quando chegou também esses momentos, ela também me deu suporte. Então, não foi assim, agora, minha filha, se vira. Entendi. O mundo era de algodão, agora se vira. E eu acho que hoje eu sofro menos. Tipo, eu converso muito com meu marido. Meu marido, ele é muito mais pé no chão, realista. Eu falaria pessimista, mas ele fala que ele é realista. Tipo, e eu sou... Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Ih, tal, gente, a gente é muito parecida, sabia? É mesmo? Eu sou assim, não, tá tudo bem. Vai dar certo, né? Então, eu acho que isso ajudou a meu favor, porque a gente... E ele fala isso, você sofre menos. Eu não consigo não sofrer, você sofre menos. Então, essa processo, no fim, acabou sendo bom. Mas, às vezes, quando o bicho pega, e agora? O que eu faço com ele? Eu tava grávida ano passado, foi no ano retrasado, não, já tava grávida da Lana, e aí eu ia ter a Lana, tipo, em abril, maio, né? E a gente tinha vendido a casa. Minto, a gente tinha que vender a casa, porque a gente tinha comprado outra casa. Ia chegar o dia que alguém ia comprar a casa e, tipo assim, a gente ia ter que sair da casa. E eu grávida. Eu falei, calma, que vai dar certo. E ele já vendo casa pra alugar. Não, porque se vender a casa, a gente vai ter que ir pra um aluguel e tem que ver a casa, porque imagina a gente sair com todo mundo. Vai dar certo, a pessoa que comprar vai ser no tempo de Deus. E foi. Eu acho também que é muito disso, você ter a pessoa que... Eu vejo o Diego muito diferente de mim nesse ponto. Ele é muito realista, igual o seu esposo. Mas eu acho que essa calma completa o outro, porque acalma realmente os ânimos, né? E foi exatamente como tinha que ser. Não precisamos ir para o aluguel. Mas sabe o que eu estava pensando? Eu acho que talvez a gente possa ser mais tranquila assim, porque eles são muito preocupados. Tu acha? Que às vezes eu penso assim, como ele está se preocupando, eu não vou. Ele vai resolver. Então, tadinho, né? Ele segura umas pontas porque eu sei que ele vai segurar. Então, e às vezes ele fala, cara, eu preciso também de você preocupada porque eu não me preocupo. Eu não acho vai que ter, tudo vai fala, ser não dá, não vai ter, porque eu sou Flávia Kalina, eu sou a paz em pessoa. Desculpa aí. Mas eu acho que é uma boa dança, né? Porque os dois 100% tranquilo, nada ia sair do lugar. Nada. Não ia dar certo. E os dois estressados ia ser cabo de guerra, né? Ia dar choque. E, cara, você acha que essa vontade de trabalhar com criança sempre existiu por isso? Eu acho. Sempre existiu essa vontade ou não? Na verdade, eu nunca soube o que eu queria ser quando eu crescesse. Nunca. Eu assistia muito o programa da Xuxa, da Mara, eu adorava os programas infantis. É engraçado, é que nunca passa pela nossa cabeça de você poder ser aquela pessoa. Tem gente que pensa, né? Não, eu vi a Nível Stelman falando ontem, ela falou, eu queria ser famosa, artista, e ia conseguir. Isso, eu não sei se é porque a nossa vida era tão simples que não passava isso na minha cabeça, que eu acho triste, sabe? Eu acho que isso, hoje, que a gente tem que instigar mesmo nas crianças, independente da situação social que ela se encontra. E, graças a Deus, hoje, com as redes sociais, a gente vê que muito mais gente consegue sair daquela situação, né? Mas o sonho nem passava. Eu tinha vontade, mas não era uma coisa assim... Existe um caminho para eu chegar lá. Era tipo, impossível. Então, eu tinha o desejo, mas minha cabeça não ia lá. Mas eu não sabia o que eu queria. Eu ia muito para as escolas com a minha mãe. E quando chegou no momento de decidir... Eu fui fazer o colegial, o ensino médio, né? Normal, não? Então, aí eu fiz o normal. Porque... Minha mãe não deixou fazer, tu acredita? E minha mãe me obrigou a fazer. Eu não sei, minha mãe não queria que eu fizesse. Acho que ela sofria muito, porque minha mãe trabalhava em escola de comunidade. Nossa, então, é outra realidade. É outra realidade. E por isso que minha mãe falou para eu fazer, porque a prefeitura era boa. Tinha bons benefícios onde ela trabalhava. Ela falou, no mínimo você tem um emprego, você tem garantia, não sei o quê. Olha, você vê como... Minha mãe não vai não, porque tu vai tomar um tiro. Você vê, mas faz sim, né? todo sentido. Eu falaria a mesma coisa. Eu falaria a mesma coisa. E porque foi isso. Ela é assim, minha mãe é muito prática. E ela
Se você não decidir, eu decido por você. Vai. Então você vai fazer. Então vai fazer normal. Nossa, foi maravilhoso. E eu amei. Estudando lá, porque também a minha irmã fez pedagogia e largou. Não era para ela. Não era para ela. Então foi muito bom para mim, porque eu realmente me encontrei. Mas eu sempre soube que a área da educação era muito difícil para ter uma carreira sustentável financeiramente, né? Porque eu via que a minha mãe dependia do meu padrasto o tempo sempre, todo. Né? E tudo bem, quando é casal, é perfeito. Óbvio, a gente não vai escolher uma carreira pensando em separar, não é isso. Mas eu sempre soube que eu queria contribuir, né? Para o meu lar, independente do rumo que minha vida tomasse. Então, poxa, mas se eu for professora, é difícil, porque, beleza, eu posso ser diretora, né, que é um cargo melhor, mas eu via também as diretoras... É difícil. Então, eu não conseguia me enxergar naquela posição. Aí, mas eu fiz o ensino normal, né, e foi maravilhoso. Só que meu sonho era falar inglês também. Aí, no último ano, antes de me formar, eu fiz o intercâmbio na Inglaterra. Quer dizer, eu tentei vir para os Estados Unidos e me negaram. O visto? O visto. Então, lembro que eu falei que meu pai ele não dava pensão, mas não. Foi o combinado, né, dele pagar meus estudos. E aí chegou nesse ponto que eu queria muito fazer intercâmbio, eu implorei para ele, papai, me ajuda, por favor. Aí ele se virou lá e ele pagou o intercâmbio, tudo. E antes de embarcar, tinha que estar pago 100%. Aí ele, né, fez a correria e tal, pagou. Aí, então, eu nem sonhava que podia negar os vistos, porque estava tudo certo, a empresa falou tal. Aí chegou lá, ela, não vai poder. Como assim? Aí, resumindo, aí eu fui aí ela falou assim, tem esse mesmo curso na Inglaterra, você quer fazer lá? Eu nunca tinha pesquisado nada, nunca tive sonho, tipo, nunca... E foi com a cara e com a coragem. Aí menina, isso que é muito louco. Eu fico pensando assim, você vê, minha mãe sempre me protegeu dos problemas, e talvez seja por isso. Ai, que legal, né? Ter uns insights na hora, assim. Porque quando você não sabe dos perigos, você tem mais coragem. Não é verdade? Porque eu pensei, como que eu tive coragem? Eu sempre fui filhinha de mamãe, não mimada, porque minha mãe nem tinha pra me mimar, mas assim, muito protegida, sabe? O que eu precisava... mamãe tá aqui. Dos problemas mesmo, né? Tudo. E um suporte, uma família toda junto, assim. Tava junto o tempo todo. Eu sempre fui de poucos amigos, porque eu tinha muito primo, muita família. Todo grande, final né? de semana, um evento. Então, eu tinha amiga da escola, mas ela não transferia pra fora da escola, sabe? Mas é engraçado, né? E eu queria... Faz sentido, achei. Acho que é por isso, porque eu não tinha tanto medo do que poderia dar errado, que eu só fui, né? Mas foi muito difícil. 17 anos, sozinha. O inglês britânico não eu sei, americano. Lucas, né? O inglês dele é britânico. É muito difícil, cara. É muito difícil. Eu não sabia um A. Assim, chegar... Eu cheguei na escola, já tive que pegar ônibus para minha casa, porque o transfer me deixou na escola. E aí eu tinha que pegar um ônibus para casa. Eles, tá o seu... Gente, não existia nada, né? Uber. Nada, não existia um mapa. O mapa era literalmente no papel ali. Nossa. Aí você com o mapa... Aí eu fazia a pergunta, where? Aí a pessoa me respondia, eu não entendia. Eu sabia perguntar. Aí a pessoa respondia. Você nem sabia perguntar, aí a pessoa respondia e você não sabia entender. Gente, que pânico. Hoje eu fico pensando, eu falei, será que eu deixaria minhas crianças? Eu deixaria. Eu ia ter um troço. Mas hoje tudo com celular. Muito mais fácil. Hoje em dia as crianças não sabem o que é perrengue. Elas não sabem. Isso me preocupa também. Porque é tão fácil, principalmente nossos filhos hoje, né? A gente que saiu, né, a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe como foi difícil construir, o valor que a gente dá para as coisas. VacaCast.